Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, vamos aprender a calcular média aritmética simples e diferenciá-la da média aritmética ponderada. É fácil, analisa com calma uma situação. Quando o exercício falar para você simplesmente média, você vai ter que analisar, porque nem sempre aparece no enunciado que é média simples ou que é média ponderada. Então fique atento para que você possa identificar qual tipo de média você vai calcular. Olha só, quando você tiver primeiro termo, segundo termo, vários termos somando, não é isso? Só dividir pela quantidade de termos que você somou, isso é média aritmética simples. Como assim, né? Qual é o modelo que você faria uma situação dessa? Você tem lá uma situação que uma pessoa tem R$8, por exemplo, e a outra tem R$12. Você quer saber uma quantidade que as duas ficariam com a mesma quantidade em dinheiro, distribuindo esse valor para eles. 8 da primeira pessoa, então vou chamar aqui de A1, né? E esse daqui é o meu A2, segunda pessoa. O que seria a média aritmética simples? A média aritmética simples é somente o somatório desses dois valores dividido por 2, tá? Ah, mas e o de baixo? O de baixo são 3 números, então quer dizer que esse é o A1, esse é o A2 e esse é o A3. O que eu vou fazer com esses valores? Supondo que seja dinheiro também. Um tem 5, o outro tem 7 e o outro tem 3. A média aritmética vai ser a mesma história e eu vou ter que fazer o quê? 5 mais o A2, 7, mais o A3, 3. Só que agora eu estou somando 3 termos, então eu vou dividir por 3. Essa é a estratégia. O que é então que eu tenho que fazer? Ó, tenho que somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto. Quantos termos tiver a sua sequência? E aí você divide pela quantidade que você somou. Esse tipo de problema é chamado de média aritmética simples. Como finaliza? Vamos lá aqui em cima na primeira média. 8 mais 12, 20. Calcula a metade porque eu estou somando somente 2 valores. Então, nesse caso, 10. Se for um problema de dinheiro, não é isso? Ó, divisão entre 2 valores, um tem 8, o outro tem 12, logo, né, cada um fica com R$10, está tudo certo. Essa é a tal média aritmética simples entre 2 valores, no meu exemplo 8 e 12. Agora, no exemplo de baixo, 5, 7 e 3, o somatório vai dar quanto? Ó, 7 mais 3, 10, mais 5, 15. Somatório 15, só que agora eu vou dividir por 3. E agora, divisão exata também, né? Então, 15 dividido por 3, 5. Essa é a média aritmética entre aqueles 3 valores. Um tem 5, o outro tem 7, o outro tem 3. Quando você faz a distribuição entre eles, cada um fica com R$5, tá? Essa é a média aritmética simples. Agora, o que seria a ponderada? Como você identifica que ela vai enquadrar numa formulinha como essa? P1 vezes A1 mais P2 vezes A2, mais vários termos, até o PN vezes o AN. Só que agora, a divisão é um pouco diferente. Ó. É dividido pelo P1 mais o P2, o somatório das várias partes, até chegar no PN. O que seria o P? Seria peso. O peso tem a mesma lógica de frequência. Então, um exemplo. Ó, foi feita uma pesquisa entre um grupo de pessoas e lá constatou o seguinte. A pergunta foi, número de irmãos. Quem não tem irmão? Frequência 7. Um irmão? Frequência 5. 2 irmãos? Frequência 3. 3 irmãos? Frequência 2. 4 irmãos? Frequência 1. Aí a pergunta é, calcule a média de irmãos para cada pessoa dessa entrevista. Como você vai fazer isso, né? Aqui não é simplesmente analisar o número de irmãos e esquecer da frequência. Aí que entra em ação esse tal do peso, ou a frequência. O que você vai ter que fazer? A média ponderada, tá? A média ponderada vai ser 0 vezes 7, então 0 vezes 7, mais somatório de quem? Ó, 1 vezes 5, 1 vezes 5, e aí mais, agora 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais, e o 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais, e aqui vai ficar 4 vezes 1, mais 4 vezes 1. E agora o desafio maior eu tenho que dividir isso aí por uma certa quantia. Cuidado, porque na média simples, 2 termos divide por 2, 3 termos divide por 3. Aí a interpretação errada sempre é a seguinte, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A minha tabela tem 5 linhas, eu vou aqui e divido por 5. Está errado. Por quê? Eu tenho que entender
que aqui tem várias pessoas envolvidas. Olha só, eu entrevistei aqui, fiz uma pesquisa com várias pessoas. Então eu vou dividir por 7 mais 5 a frequência das pessoas no total. Então, ó, mais 3, mais 2 e mais 1. Tudo bem? Então, não é somente dividir pela quantidade de linhas que tem a sua tabela ou o seu gráfico, dependendo da análise que você fez. Aqui é a divisão pelo somatório dos pesos. E o que é o peso? É a mesma coisa que a frequência. Eu quero saber o total de pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa. Joia? Vamos lá fazer agora, então, os produtos? Média ponderada vai ser 0 vezes 7, 1 vezes 5, 2 vezes 3, 3 vezes 2 e 4 vezes 1. Dividido por, vamos somar agora, ó. 7 mais 5, 12. 12 mais 3, 15. 15, 17, mais 2. E mais 1, 18. Eu vou dividir todo esse somatório de cima por 18, tá? Ah, mas por que 18 e não 5? Novamente falando, ó, porque a pesquisa foi feita em um grupo de pessoas. Então eu tenho que distribuir o número de irmãos que estão ali envolvidos por 18 pessoas. Vamos lá? Média ponderada. Média ponderada é igual 0 mais 5, 5, mais 6, 11, 17, mais 4, 21. Então, eu vou ter que distribuir 21 irmãos nessa pesquisa para 18 pessoas. Você pode montar a continha do lado, né, só num rascunho, 21 dividido para 18, quanto que vai dar isso, né? Cabe um 18 dentro do 21, então tira 18 daqui e sobra 3. Beleza. Não dá para dividir, não tem ninguém para descer mais, vírgula 30. Cabe um 18 de novo. Aí eu tiro 18 daqui, vai sobrar 12, e aí pode parar, né? A média ponderada é igual a 1,1 irmão. Ah, mas 1,1 irmão não existe, não tem como quebrar os irmãos ali para dividir para as pessoas de forma igual. Mas a média trabalha com valores que nem sempre são aplicados na realidade, como por exemplo 1,1 irmãos, né? Não se aplica, mas é um número que é aceito como uma possível alternativa. Ok? Espero que tenham gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado.